Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Tome o seu assento aí. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Tá frio aí? Mais ou menos, né? Ó, terra fria aqui, viu, gente? Misericórdia, hein? Deus é bom. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua família. É com muita alegria que nós retornamos aqui ao 2º Congresso de Avivamento em Juiz de Fora. Estivemos ano passado pregando o Evangelho aqui nessa cidade, nesse congresso também. Pregamos o Evangelho no decorrer do ano nessa cidade também. Voltamos aqui mais uma vez nessa noite, mais uma vez no Congresso de Avivamento, onde o Senhor Deus ele tem falado aos nossos corações. Amém, glória a Deus. Ficamos felizes novamente em voltar novamente à casa de Deus, porque o Senhor nos traz aqui com alegria no coração. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem uma palavra na tua vida. Não é à toa que você veio aqui. Não é à toa que você deixou as suas coisas, que você deixou a tua família e está aqui nessa noite. Você está aqui porque Deus tem um projeto e um plano na tua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje transformado pelo poder da palavra de Deus. Nessa noite há uma palavra que incomoda o meu coração em Jeremias, que fala assim, Jeremias capítulo 28, fala aqui: aquele que tem sonho, conte sonho, mas aquele que tem palavra, conte a palavra de Deus. Nessa noite o Elton bem falava, nós temos essa noite não somente pregações, mas nós temos a palavra de Deus nessa noite, que pode romper, que pode nos levar além, e pode nos encontrar nessa noite a entendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Seja bem-vindo neste lugar. Deus possa abençoar aqueles que também estão acompanhando por internet, aqueles que ouvem nossa voz, aqueles que estão ouvindo pela internet agora que é transmitido. Que o Senhor Deus possa abençoar a tua vida também, onde você estiver, onde chegar a nossa voz, se aqui ou do outro lado do planeta, que a mão de Deus também possa te abençoar. Amém? Amém. Coloque a mão sobre o teu coração pelo instante. Cante uma canção bem simples que fala: fala que o teu servo escuta. É somente isso. Vai lá, ministério. Fala que teu servo escuta. 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 Que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Toda a igreja cantando, vai. Que teu servo escuta. Solte a tua voz. Fala que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Alabassuri bicanta, alabaxiri bicanta, alabassuri bicanta, alabassuri bicanta. Nós oramos em teu nome nessa noite, ó Senhor. Fala com a tua igreja, com a tua noiva. Leva-nos, Senhor, a experimentar a tua graça e a tua glória. Pai, como Samuel falou, Jesus, fala que o teu servo está a escutar.
nós queremos ouvir a tua doce voz, a bradar em nosso coração. Nessa noite, Jesus de Nazaré, fala que a tua igreja quer ouvir a tua voz. Nessa noite, Senhor, fala conosco, com nossas famílias e com nossos corações. Nós queremos essa noite ouvir a tua doce voz. Amém. Amém. Repete comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Essa noite, nesta noite, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado pelo poder da tua palavra. Pelo poder da tua palavra. Amém. Amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe mais uma vez. Eu sou o Alderi, missionário de São José dos Campos. Sou pregador do Evangelho. Faz 14 anos que eu ando com Cristo, que eu caminho com Cristo. Temos pregado a palavra de Deus no Brasil todo, fora do Brasil também, pela misericórdia de Jesus. Ele nos levou a pregar o Evangelho também em outras nações. Estivemos no ano passado no Haiti, estivemos também no Panamá pregando a palavra de Deus lá, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é com muita alegria novamente nós estamos aqui. Alguns já me conhecem, a maioria aqui já me conhece, né? Vivo bastante aqui na cidade de Juiz de Fora. Deus abençoe novamente a sua vida. Pega a tua palavra comigo aí, mais uma vez, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Amém? Fala assim: o esplendor dessa casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, o esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Dê um beijo na tua palavra aí, aplauda a palavra de Deus. Nós te aplaudimos essa noite, ó Pai, que fala conosco, que dirige, Pai, aos nossos corações. Mais uma vez, Senhor, a tua palavra vem ao nosso encontro. Nós te bendizemos e adoramos a ti, Jesus. Nessa noite, quando nós começamos a pensar nessa palavra de Deus sobre o profeta Ageu, eu gosto de pregar e gosto de pregar como um todo, que todo pregador tem que pregar como um todo. O Evangelho, a palavra de Deus, ela fala conosco. Quando nós começamos a ler e começamos a ruminar a palavra de Deus, ela começa a bradar e ela começa a incomodar o nosso coração. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a buscar a palavra, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a adentrar na palavra de Deus, naquilo que foi escrito por pessoas, por profetas, homens assim intitulados por Deus, homens levantados em períodos diferentes, homens levantados em lugares diferentes, dentro da nação de Israel, em períodos de alegria muitas vezes também, porém algumas vezes em períodos também de tristezas, algumas vezes dentro da Babilônia, de um cativeiro. Deus foi levantando assim profetas para falar com o seu povo. Dentre toda a palavra de Deus, nós temos os profetas maiores, os profetas menores, temos os livros dos cânticos sapienciais, aqueles que são ali poéticos, aqueles que são livros que nos apaixonam cada vez mais, quando nós começamos a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão rica e tão poderosa, é o livro mais vendido em todo
terra, é o livro mais vendido na humanidade, porém é um livro pouco conhecido porque as pessoas não buscam a riqueza desta palavra, não buscam conhecer o que tem dentro da palavra de Deus e não buscam mergulhar. Mas essa noite eu quero que você empreste o teu coração para mim, eu quero que você me dê a tua atenção de presente, porque nós vamos caminhar nas asas do Espírito. Nesta noite nós vamos caminhar nas asas de Deus e começar a adentrar na palavra de Deus. Deus, ele começa a levantar um homem tido como o nome de Ageu. Ageu era um profeta menor da casa de Israel. Ele é tido como um profeta pequeno, por quê? Porque ele é tido como um profeta que escreveu poucas coisas, porém a profundidade de Ageu é uma das maiores profecias da palavra de Deus. Se você pega a tua palavra, a minha, a tua Bíblia, existe 33 mil promessas dentro da palavra de Deus. E nessa noite entenda uma coisa: dessas 33 mil, uma é para você, uma é para a tua casa, uma é para o teu marido, uma é para a tua família, uma é para o teu filho. Dentre as 33 mil promessas, eu tenho uma certeza no meu coração, nessa noite, a promessa de Deus, ela é para você também. Sairá daqui tomado pela presença de Deus. O Elton bem falava que a palavra nessa noite dirigida ao coração dele era essa, de Coríntios, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. A palavra de Deus, ela fala bem assim, que Deus, ele é Espírito. Amém? Deus, ele é Espírito, e onde há o Espírito, ali há liberdade. Mas liberdade para quê? Para que tem liberdade? O Espírito, ele tem a liberdade para curar, ele tem liberdade para restaurar, ele tem liberdade para levantar. O Espírito, ele é livre, ninguém segura o Espírito. As pessoas podem até tentar segurar ele, mas ninguém consegue segurar a presença de Deus. Assim era o coração de Ageu, era movido, havia uma força que movia o coração de Ageu. Se você pega na etimologia, ou seja, você vai entrar dentro da palavra de Ageu, você começa a pensar, a palavra Ageu significa mensageiro de Deus, aquele que traz uma mensagem, aquele que começa a anunciar. Mas quem é esse profeta? E começa a pregar e começa a anunciar, ele começa bem a falar assim na palavra dele: olha aqui, porque a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a primeira. Mas como foi a glória da primeira casa? Para você entender, preste bem atenção. Esta noite, esta é uma mensagem direcionada para o teu coração, então preste bem atenção para você não perder a mensagem nesta noite. O que era a glória da primeira casa? Na primeira casa havia um homem em 950 antes de Cristo, mais ou menos, chamado Salomão. Salomão foi o grande rei de Israel. Fala que Salomão, ele tinha 6 mil homens de um lado, mais 6 mil homens na torre de Atalaia. Salomão, ele foi o homem mais rico do universo. Fala assim a palavra de Deus, que Salomão, ele tinha tanta riqueza que as pessoas admiravam ao ver Salomão. As pessoas chegavam até ele e falavam: Salomão, mas como você consegue tanta coisa? Ele falava assim: olha aqui, o meu Deus me deu a sabedoria do alto do céu, e ele me deu a inteligência para me fazer o povo trabalhar e conquistar mais para Deus. E Salomão começa a construir um templo durante 7 anos. Amém? Quantos anos? 7 anos Salomão começa a construir um templo para Deus. O pai dele era Davi. Davi foi o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele batalhador, aquele valente, aquele guerreiro. Sob o controle de Davi havia 1.662 homens que andavam com Davi. O contingente de Davi era mais de 1 milhão de pessoas. Essa semana eu perguntei para um rapaz aqui em Juiz de Fora, olha aqui, quantas pessoas moram nessa cidade? Ele me falou mais ou menos 700 mil pessoas. Para você ter uma ideia, o exército de Davi era maior do que o número de pessoas que moram nessa cidade. O exército de Davi era bem maior do que as pessoas que moram aqui, do que a população. O exército que Davi tinha, de tanto povo, de
guerreiro. As pessoas sabiam que havia um rei, as pessoas sabiam que havia um ungido na casa de Israel. Davi era aquele que era ungido, era aquele que foi capacitado por Deus, é aquele que com 14 anos Samuel colocou sobre a cabeça dele uma unção. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Ele vai, derrota Golias e se torna um grande rei de Israel. Ele começa ali a governar daqueles 1.662 homens. Todos aqueles homens olhavam para Davi e falavam: este homem tem algo diferente, este homem tem uma chamada diferente. O coração de Davi é diferente, os olhos de Davi são olhos diferentes. Entenda uma coisa: todo profeta de Deus, toda pessoa levantada por Deus, ela é diferente, ela não é normal. Todo aquele que se coloca na brecha não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa normal. Se você está aqui nessa noite, você não é normal. Talvez você podia estar na tua casa, você podia estar com os teus filhos, mas você resolveu estar aqui. Se você está aqui nesta noite, você está aqui para experimentar o poder e a glória de Deus. Nós não viemos aqui nesta noite, neste congresso, apenas perder tempo. Nós não viemos aqui apenas contar uma história. Nós não viemos orar nesta noite para Deus habitar neste lugar, para a glória de Deus tomar esse ginásio e para que o Senhor possa ser o dono de Juiz de Fora. Nós viemos aqui pregar o evangelho que transforma a vida. Nós viemos aqui nesta noite pregar o evangelho que tem poder de curar, de libertar, de restaurar. Nesta noite, Jesus de Nazaré já chegou neste lugar e Ele está saltando pelos montes. Preste atenção que nesta noite é uma noite especial. Oh meu Deus, aleluia, é uma noite profética. Olha para a pessoa do teu lado aí e fala: meu irmão, você não é normal. Nessa noite, Deus busca aqueles que são loucos. Você é louco? Amém. Olha para ele e fala: eu sou louco por Jesus, louco por Maria, louco pela Igreja Católica, Apostólica e Romana. Nessa noite, Deus procura aqueles que são loucos. Você podia estar lá no teu cobertorzinho, quentinho, com a tua meia no pé, tomando aquele chocolate quente, deitado naquele sofá maravilhoso que você tem. Mas se você veio aqui hoje, irmão, é porque é para orar. Nós vamos orar hoje com força. Eu não sei como as pessoas oram aqui, já tem missa aqui, acontece várias coisas aqui, mas eu sei de uma coisa nessa noite: nós vamos orar é com força, é para tremer esse lugar, é para sacudir esse lugar. Nós somos a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Satanás essa noite vai ter que conhecer quem é você. Ele vai ter que saber que a igreja está de pé. Ele vai ter que saber: Jó, ele pode estar ferido, pode estar com lepra, pode estar machucado, pode estar doente, mas ainda ele está de pé. Nessa noite, Igreja de Jesus de Nazaré, ela ainda está de pé. Você pode estar ferido, machucado, triste, cansado do teu trabalho, mas nessa noite você ainda está de pé. Avisa que a igreja está de pé. Nós estamos marchando. Jesus de Nazaré, Ele está à frente nesta noite. Sai da frente, Satanás, que a igreja de Jesus, ela está de pé. Nós vamos marchar essa noite na unção de Deus. Pai, oh, de Nazaré. Ah, meu Deus, hoje eu quero orar, irmão. Você não está entendendo hoje. Você não está entendendo hoje. Você não está entendendo, eu acho. Nós vamos começar a orar aqui mais tarde. Eu não sei quem vai conduzir, eu não sei quem vai cantar. Se ainda vai ter cantor de pé, se ainda vai ter violão preparado, eu não sei quem vai estar preparado. Mas eu sei, meu irmão, que nós queremos orar. Eu sei que o povo veio de fora, as moças de Três Rios vieram de fora, os irmãos vieram também de fora, o PA veio de fora. Eles não vieram aqui para
era mais uma coisa qualquer, mas eles vieram experimentar a glória do Espírito, experimentar a glória de Deus, experimentar uma unção diferente. E entenda uma coisa: Deus te levantou como profeta, Deus te levantou a ser uma pessoa nova. Então, em nome de Jesus de Nazaré, nessa noite, toma posse da unção que foi dada sobre a tua cabeça. Não feche a tua boca, não cale a tua boca. Deus já te levantou, Deus já te ungiu. Lá do alto do céu tem um dedo apontado para você, falado: ele é o meu profeta, como chamou a Jeremias. Ele está contigo nesta noite. Levanta a tua cabeça, olha para o alto do céu. O nosso rei, ele tem um nome, chama Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite, levanta a tua cabeça, profeta. Oh, meu Deus, agora esquentou. Eita, papai, agora vai, agora vai. Eita, Jesus de Nazaré, você é profeta de Deus, você é ungido do Senhor. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Ageu era um pequeno profeta, um mensageiro de Deus. Ele começou a falar: olha aqui, gente, vocês não entendem, povo de Israel, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas para você entender, Salomão, ele começa a construir o templo de Deus. 7 anos, quantos anos? 7 anos para construir o templo. Salomão vai fazendo um templo. Ele começa a trazer pedras grandes, ele começa a trazer pedras lavadas, ele começa a cortar as pedras. Para você ter uma ideia do templo de Salomão, Salomão, ele começa a construir em um lugar que é 400 metros acima do nível do mar. As pessoas pegavam a pedra e subia até lá em cima com aquelas pedras para fazer o templo de Salomão. E Salomão começa a construir o grande templo para o seu Deus, para o Deus de Israel. Ele começa a dar do melhor que tem para aquele povo. Ele fala: olha aqui, rapaz, eu não quero barulho. Se você pega a tua palavra em 1 Reis capítulo 6, você começa a entender como foi construído o templo naquele momento. E Salomão, ele fala: eu não quero barulho de serrote, eu não quero barulho de martelo, eu não quero nenhum barulho. Imagina só, mais de 150 mil homens trabalhando no templo de Salomão, mas não tinha barulho. Mais 150 homens cananeus trabalhando também, e não tinha barulho. Por quê? Porque aqueles homens trabalhavam com um afinco, dedicação, para construir um templo maravilhoso. Então eles constroem o templo de Salomão. Durante 7 anos o templo é feito. Salomão desce lá e vai conhecer o templo. Ele chega no templo, ele coloca a mão na cintura e fala: olha aqui, eu não gostei desse templo, eu não gostei desse jeito, mas não vai destruir não, nós vamos arrumar ele. Salomão pede para colocar madeira de lei no templo inteiro. Imagina só, Salomão, ele vai até o templo, não gosta do templo, ele manda aquele povo construir novamente com madeira de lei. Então o templo é revestido inteiro com madeira de lei. Mas para você ter uma ideia, em Israel, em Jerusalém, é difícil encontrar madeira. Então a madeira vem de fora. Eles trazem madeira de fora para revestir inteiro o templo de Salomão. Então eles revestem o templo. É mais 3 anos para revestir ali o templo. Eles revestem o templo todo de madeira, está tudo coberto de madeira de lei, não tem nenhuma emenda, porque o rei, ele fala: eu não quero nenhuma emenda. Se é para Deus, vai ter tudo que ser inteiro. As pessoas traziam as madeiras inteiras e revestiam todo o templo. Porém, sabe como é o rei? O rei não erra, o rei tem um equívoco novamente. Ele vai e desce até o templo. O templo está revestido todo de madeira, para você ter uma ideia. Era de pedra lavada. O rei não gostou, ele mandou revestir de madeira de lei. Ele vai até o templo de novo, ele coloca a mão na cintura e fala: eu não gostei de novo. Vai entender a cabeça do rei. Os homens trabalharam demais, colocaram madeira no lugar inteiro. O rei tem uma ideia e fala assim: olha aqui, vamos revestir de ouro, tudo de ouro, inteiro de ouro o templo. Então Salomão manda colocar ouro no templo inteiro, até no piso manda colocar ouro. Então
vai lá e o templo de Salomão, o templo de Deus, havia revestido de ouro inteiro, na frente, embaixo, no teto e no chão, revestido de ouro. Foi revestido de ouro aquele templo. Eles vão para a inauguração do templo. Eles começam a orar na inauguração do templo. Alguns já conhecem um homem chamado Asaf. Asaf estava ministrando aquele dia a palavra, ele estava cantando. Era um levita, era um cantor. Todo levita ele cantava, todo levita ele tinha 3 funções: ou ele cantava, ou era sacerdote, ou era sumo sacerdote. Ele era um levita naquele tempo, e ele começa a cantar. Naquele dia eles vão inaugurar o templo. Imagina só, o templo revestido de ouro, as pessoas daquele lugar, todo mundo foi convidado para a inauguração do templo. Eles começam a adentrar no templo, eles começam a se aglomerar e se ajuntar no templo. O que acontece? Havia aquele homem chamado Asaf. Asaf tinha uma batuta na mão. Batuta é aquele instrumento que todo maestro, quando levanta a mão, as pessoas tocam. Quando abaixa, as pessoas também tocam. O maestro geralmente tem uma batuta na mão. Asaf naquele dia, ele estava com a batuta de ouro do bisavô dele. Ele começa a tocar. Na hora que ele levanta a batuta, as pessoas começam a atingir ali a voz. Quando ele abaixa, as pessoas começam a baixar a voz. Então de repente Asaf, ele pega a batuta de ouro nas mãos, ele levanta a batuta. Fala que quando Asaf levanta a tua batuta, fala que Deus, ele vem até no templo, ele enche aquele lugar. Fala que a Shekinah de Deus enche o templo. Fala que Deus, ele consome o holocausto. O fogo pega sobre a lareira se acende. Começa ali uma nuvem espessa, uma nuvem de glória. A Shekinah de Deus chega. A palavra Shekinah em hebraico significa nuvem da glória de Deus, nuvem da presença de Deus. Ou seja, a Shekinah de Deus adentrou no templo. O que aconteceu, Alderi, naquele momento? Fala que as pessoas que estavam lá não conseguiram ficar de pé, porque tamanha era a glória de Deus naquele lugar. As pessoas não conseguiam ficar paradas. Uns começavam a correr, outros começavam a cantar, outros começavam a dançar, mas fala que ninguém conseguiu ficar de pé, porque a glória de Deus adentrou naquele lugar. Entenda uma coisa, nessa noite, eu não sei o que você veio buscar aqui, o que você veio buscar neste congresso, mas uma coisa eu sei: a glória de Deus vai encher este lugar, a presença do amado vai tomar este lugar. As pessoas lá na rua, as pessoas lá na quadra, quem ouve a nossa voz até pela internet, vai sentir o peso da glória de Deus nessa noite. Oh meu Pai, de Nazaré, a glória de Deus desceu naquele lugar. Oh meu Deus, fala que a nuvem da glória veio. Não sei se você consegue imaginar, irmão, o rei, imagina o rei todo arrumado. Imagina o sacerdote, uma ombreira de um lado, outra ombreira do outro lado, um peitoral de ouro, na testa uma placa de ouro, todo mundo ali. A Shekinah de Deus veio. Fala que eles caíram por terra, ninguém ficou de pé. Todo mundo estava arrumadinho, irmão. Talvez chegou aqui arrumado hoje. Você fez sua chapinha, você escovou o cabelo, fez luzes no cabelo, né? Você se arrumou, colocou uma roupa bonita. O Elton foi na casa dele tomar banho, entendeu? Tá arrumadinho. Mas hoje, irmão, em nome de Jesus, bagunça o cabelo aí, irmão. Deixa o Espírito pegar, deixa a glória de Deus vir. Talvez, irmão, você saia daqui hoje transformado pela presença de Deus. Essa semana eu fui na casa de um senhor, fazer uma oração na casa dele. Fui sozinho na casa dele, fui rezar para ele. Cheguei na casa do rapaz, lá num bairro que eu não conheço aqui. Cheguei lá e falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha aqui, eu quero mais de Deus, eu quero receber o Espírito Santo. Estava num apartamento dele, imagina só. Chegamos no apartamento, eu comecei a falar de Deus para ele, ó, pá. Comecei a pregar. Falei: o negócio é o seguinte, fica em pé, vamos rezar. Daqui a pouco coloquei a mão na cabeça dele, o homem começou a tremer, o homem começou a balançar, e ia para cair, mas não caía. Aí daqui a pouco ele começou a pular, daqui a pouco o Espírito incomodou meu coração, também comecei a pular. Imagina só, no apartamento, os vizinhos tudo apertando a campainha,
o que aconteceu, Senhor, aí? Ele falou: nada não aconteceu nada por enquanto não. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou bem. Mas o homem balançava para um lado, balançava para o outro. Daqui a pouco eu fui ver o óculos dele, ele tinha perdido o óculos, o cabelo tudo bagunçado. Eu falei: rapaz do céu, Espírito Santo, o que você faz com nossa vida? O Espírito tomou nosso lugar, tomou nosso coração, encheu aquele apartamento de tal maneira, o Espírito invadiu aquele lugar. Nós que estávamos preparados ali, todos arrumados, mas quando o Espírito chegou, um vento impetuoso encheu o apartamento, a glória tomou, nós começamos a chorar. Ele falou: olha aqui, eu quero mais de Jesus de Nazaré, eu quero mais de Deus. A minha mulher vai chegar segunda-feira, dá para você voltar segunda? Eu falei: eu não sei se dá, mas se tiver agenda eu volto também. A gente também reza por ela, até ela sentir o poder de Deus também, até ela ser tomada pela presença do Espírito. Então nessa noite, saia do natural, saia do comodismo, saia da tua zona de conforto, levanta a tua cabeça. Se você quiser sair correndo nessa noite aqui, sai correndo. Se você quiser dançar, sai dançando, mas experimenta da glória de Deus, experimenta do poder do Espírito Santo nessa noite. Você veio para o lugar certo, você está no lugar certo. Este lugar vai ser tomado pela presença de Deus, este lugar vai ser tomado pela unção de Deus. Oh papai, eita Jesus, o templo era de ouro, ninguém ficou de pé. Ei, olhe para mim aqui. Havia duas maneiras de saber se Deus estava no lugar. A primeira maneira, o sacerdote ele pegava, esquentou demais agora, ajuda aqui, agora vai. Havia duas maneiras de saber se Deus estava no lugar. O sacerdote pegava um turíbulo na mão, ele começava a balançar o turíbulo, o lugar enchia de fumaça. O sacerdote ele tinha que olhar para a ponta dos pés. Se ele conseguisse enxergar os pés, é porque Deus não estava naquele lugar. Essa era a primeira maneira. A segunda maneira de saber se Deus estava no lugar, o sacerdote olhava para a ponta do nariz. Se ele enxergasse o nariz, Deus não estava naquele lugar. Mas se o sacerdote olhasse para os pés e não enxergasse mais nada, era porque Deus estava totalmente naquele lugar. Se o sacerdote olhasse para o nariz e não visse mais o nariz dele, era porque Deus estava naquele lugar. Por quê? Porque a fumaça tinha tomado todo o ambiente. A fumaça, Shekinah, a presença tinha invadido aquele lugar. Ou seja, fala que a glória de Deus veio, a Shekinah, a presença de Deus chegou naquele lugar e ninguém ficou de pé. Essa é a glória da primeira casa. Porém, nós estamos em Ageu capítulo 2, versículo 9, no pequeno profeta, lembra dele? Aquele que significa mensageiro. Ageu ele começa ali, depois do cativeiro da Babilônia, ele começa a falar para o povo: olha aqui povo, nós temos que reconstruir o templo, nós temos que voltar a construir o templo. Se você começa a ler o capítulo 2, você começa a entender todo o contexto bíblico. Vai falar que Ageu, ele convida o povo, depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia, ele fala aqui: aqueles que estavam vivos, aqueles que viram a primeira glória, a glória da segunda casa vai ser dobrada, vai ser maior. Eles começam a trabalhar para fazer o segundo templo, eles começam a orar e começam a buscar. Porém, não é somente uma palavra, mas existe uma profecia dentro deste lugar. Existe uma profecia nessa palavra de Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu ele fala em tom profético que a glória de Deus encherá de tal maneira o ambiente, de tal forma, se a glória da primeira casa já foi tremenda, imagina a glória da segunda. Jesus de Nazaré, ele nasce na Galileia, de uma virgem concebida sem pecado, uma mulher de Deus, uma judia chamada Maria. Qual é a princesa? A rainha do alto céu. Jesus de Nazaré, ele nasce de uma mulher e ele traz à terra no Calvário a glória da segunda casa. Então
entenda uma coisa: Jesus de Nazaré, Ele é a glória do Pai. Jesus de Nazaré, Ele traz a igreja novamente, Ele traz a Deus até os homens e implanta a presença de Deus entre os homens. E Jesus de Nazaré, Ele vive 33 anos na terra e meio. Ele começa ali a viver, e começa a pregar, e começa a ensinar. Mas se você pega a palavra tua, fala que Ele prometeu o Espírito Santo de Deus, Ele prometeu a plenitude, a graça de Deus. Ele prometeu que o Espírito viria sobre a igreja, que levantaria, que capacitaria, que daria força. Então Jesus de Nazaré, Ele é crucificado, mas Ele deixa um advogado, Ele deixa o Paráclito do Pai, Ele deixa aquele que nos daria força. Ou seja, se você pegar a tua Bíblia, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você começa a entender: estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente soprou-se um vento impetuoso, encheu toda a casa, todos ficaram cheios da presença de Deus. Alguns começaram a falar em outras línguas, e todos ficaram totalmente cheios da presença de Deus. As pessoas pensaram que eles estavam embriagados, as pessoas pensavam que eles estavam bêbados, mas mal eles sabiam que Deus encheu aquele lugar. Entenda uma coisa: quando Deus controla o teu coração, quando o Espírito entra sobre você, você não consegue ficar parado. Há uma vontade de você evangelizar, de você cantar, de você pregar. Quando o Espírito Santo, Ele encontra teu coração, você não consegue parar. Você pode até tentar largar Jesus, pode até tentar, você diz: não quero mais, eu não quero mais, Deus, Jesus, eu não quero mais nada. Mas você não consegue largar Ele. Eu tenho certeza, irmão, você já tentou largar Jesus, tentou abandonar Jesus. Você falou: Jesus, eu não quero mais nada com o Senhor a partir de hoje. Mas alguma coisa te incomoda, alguma coisa incomoda o teu coração. Quantas vezes eu falei: Jesus, eu não quero mais saber disso aí, Jesus. Só perseguição, só batalha, só luta, só labuta, Jesus. Eu não quero saber mais de nada, Jesus. Mas não tem como, porque Ele me seduziu. O amor dele nos constrange a cada dia mais. Quanto tempo mais passa, mais paixão eu tenho pelo nome de Jesus. Mais paixão você tem pelo nome de Jesus de Nazaré. Se você está aqui nessa noite, meu amado, é porque Cristo seduziu o teu coração, seduziu a tua história, seduziu a tua alma. Então, se a glória da primeira casa já foi grande, imagina a glória da segunda casa. Jesus de Nazaré, Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai buscar aqueles que são eleitos, separados. Nessa noite, a minha alegria é se Jesus arrancasse esse teto aqui e falasse: olha aqui, eu vim buscar a igreja em Juiz de Fora. Talvez eu nunca mais veja minha mãe, nunca mais veja o meu pai, nunca mais veja o meu padrasto, mas sairei daqui, irei para a glória feliz. Talvez você nunca mais veja teus filhos, nunca mais veja o teu marido, você nunca mais veja ninguém, mas você vai estar do lado de Jesus de Nazaré, vai estar com Ele na morada celeste. Amém? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Morrer vocês não querem não, né? O padre Léo falava isso: ninguém quer morrer, né? Se não quer morrer, irmão, só tem uma alternativa que eu conheço. Qual que é? Qual que é? Oi? Ser arrebatado, irmão. Só tem essa alternativa. É subir direto para a glória. Mas como é que faz isso? Repete comigo: Enoque agradou a Deus e desapareceu. Enoque agradou a Deus e desapareceu. Enoque agradou a Deus e Deus sacou ele. Havia outro camarada chamado Elias, homem de Deus. Fala que veio uma carruagem de fogo, cavalgando, marchando. Pegou Elias. Elias subiu na carruagem e Elias subiu para o céu. Fala que ele só deixou a capa para trás, para Eliseu. Só tem duas maneiras
nessa noite, irmão, é nós orarmos até o Senhor responder a nossa oração. Amém? Olha para a pessoa do teu lado aí, irmão. Olha bem para ele. Fala, meu irmão, vamos orar? Orar com força. Não, balança ele, chacoalha ele aí, irmão. Chacoalha ele. Fala, é para orar com força até Deus responder. Ei, escute. Olha bem para essa pessoa do lado aí, irmão. Olha bem para ele. Vê aí quem que é. Olha bem. Talvez no final dessa oração, irmão, essa pessoa talvez não esteja mais aí. Oh, Jesus. Ei, escute. Se ela for arrebatada, você avisa para a família dela. Fala, meu irmão, ele está no céu. Eita, Jesus. Se ela for arrebatada e deixar o carro aí, você doa o carro para os irmãos. Se ela deixar as coisas aí, você ajuda a levar. Hoje, de tarde, escute. É uma canção muito antiga, escute. Estava na casa da Jussi. Ei, escute. Ela falou assim, Alderi, eu vou subir. Lá na minha cabeça, há muito tempo atrás, muito tempo, eu lembrei de uma canção que falava, eu vou subir, não vou ficar aqui, eu vou subir. E eu pensei nisso nessa tarde inteira, eu vou subir. Essa noite, eu vou subir. Essa noite, você vai subir. Essa noite, a igreja vai subir. Essa noite nós vamos subir para cantar na glória. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, ela fala que nossa alma, ela é feita natural, ela se encontra no estado natural lá no alto do céu. O apóstolo Paulo fala assim, que nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu, Se você é do céu, vai conhecer a tua casa hoje, pelo amor de Deus, vai subir hoje e encontra com o teu amado. Amém? Quem quer subir hoje? Se você não quiser, irmão, você pode sentar lá no futebol, você pode ir lá para fora, mas eu quero subir hoje. Nós somos chamados a subir. Nós, Igreja Católica, Apostólica e Romana, somos chamados a subir todos os dias. Subir todo dia. Subir